A paz do Senhor, irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Carvalho. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Estarei fazendo uma oração para que o Senhor venha abrir os céus e derramar bênçãos sem medidas sobre a tua vida. Mas primeiro vamos estar fazendo menção da santa e gloriosa palavra de Deus. E se você gosta já desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, já comenta aí, eu recebo o meu milagre, compartilha esta mensagem aí, para que a glória do Senhor venha adentrar também nos outros lares e abençoar outras famílias. Então vamos fazer menção da santa e gloriosa palavra do Senhor, que fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 4, que diz bem assim: E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a sua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído percorrer uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, e acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Aleluia! A palavra de Deus é linda e eficaz para com as nossas vidas. Todos conhecem a história do apóstolo Pedro, apóstolo que andou sobre as águas. E quando falamos de Pedro, muitos vão dizer: ele é o apóstolo ali que negou a Cristo. Ele é o apóstolo que afundou ali quando tentou andar sobre as águas, porque o medo veio no seu coração. O interessante é que muitos, quando olham para Pedro, vão olhar sempre o defeito, vão olhar sempre o que lhe faltava e nunca o que for acrescentado sobre a tua vida. E assim é a minha e a sua história. Quando olham para nós, eles veem. Quando olham para nós, eles imaginam. Quando olham para nós,
eles comentam assim dizendo: esse tem um defeito, esse tem um erro, porque sempre querem comentar o defeito, porque sempre querem comentar o erro. A Bíblia Sagrada vai dizer que certa feita estavam ali fazendo a escola de profetas, e o machado vai e cai sobre a água, e o machado era emprestado, e logo gritam assim: ah, caiu o machado, ah, o machado afundou, ah, o machado, aleluia, se perdeu. Porque o povo, toda vez que vê algo ruim acontecer, logo quer tocar trombeta, logo quer gritar, logo quer fazer barulho. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando o machado afunda, eles gritam: caiu, eles gritam aleluia. Mas quando Eliseu chega, aleluia, e profetiza ali, e o machado flutua, aí sim, teve alegria, aí sim gritaram. Não, aí houve um silêncio. Sabe por quê? Quando Deus está te levantando, não tem aplauso. Quando Deus está te fazendo erguer, te colocando numa posição superior na que você estava, aleluia, em vez deles dizer, Deus fez um milagre na vida dele, Deus fez um milagre na vida dela, eles sempre vão lembrar dizendo: o machado já afundou, hoje está afiado, hoje está cortando lenha, hoje está derrubando árvore, aleluia, mas já afundou. A Bíblia vai dizer também que Naamã era um general poderoso, general de guerra, era um homem ali que deu muitas vitórias ao seu país, mas quando contam a história de Naamã, tem lá: mas porém era leproso. Sempre vão lembrar da lepra, sempre vão errar da falha, sempre vão, aleluias, comentar sobre o seu problema. E com Pedro também não é diferente. Muitos vão dizer: Pedro afundou, igual falaram que o machado afundou, mas poucos se lembram em dizer: ele foi o único dos discípulos que andou sobre as águas, ele foi o único dos discípulos que teve coragem de pular do barco no mar, tempestade ali, vento, no meio da noite. Ele foi o único que teve coragem. Eles lembram quando o vento veio forte, ele olhou para o vento e temeu, mas eles não se lembram que ele teve coragem de deixar a estabilidade do barco para ir à presença do mestre. Ou seja, para você viver o milagre, para você viver o sobrenatural da parte de Deus, você tem que sair dessa zona de conforto e ir na direção do mestre. Você tem que sair na direção ali que você acha que naturalmente vai te levar aonde você quer alcançar, para entender que é necessário abrir mão dessas coisas para andar com Jesus. Pedro pula do barco, anda sobre as águas, é verdade que ele afunda, mas quando ele afundou, as mãos do Senhor estavam estendidas sobre ele e o puxou, e ele me trouxe aqui, ele levou esse vídeo, alabando e galagaçobe da Arábia, até a tua vida, só para você entender. Ele estende as mãos, ele está te tirando do fundo do poço, você não vai morrer. Muitos estão comentando: já caiu, já afundou, e ele está dizendo: eu vou te trazer à superfície, e você vai ser usado nas minhas mãos como instrumento. Rabando e daragasobe da Yeshuia, ele está dizendo: eu estou te levantando para te usar como instrumento sobre a face dessa terra. Aleluia, porque o machado era um instrumento para ser usado ali nas mãos dos profetas. E muitos vão dizer que afundou, mas se esquecem de dizer que o milagre aconteceu, aleluia, de maneira sobrenatural sobre a vida de Pedro. Muitos só vão lembrar do erro, muitos só vão lembrar do defeito. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que após ali a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após, aleluias, uma grande prova, uma grande perseguição, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai nos relatar que Pedro vai, aleluias, e depois que Jesus morre, em seu coração, em sua mente, ele pensa: acabou a história. E no seu coração, na sua mente, ele pensa: está tudo acabado. Aleluia. Em seu coração ele pensa: tudo acabou, tudo já está encerrado. O meu ministério acabou, a minha chamada acabou. Eu acreditei que Jesus ia me usar nos 4 cantos dessa terra.
Eu acreditei que Jesus ia me usar como profeta, que Jesus ia me usar, porque Jesus, aleluias, quando ele estava na presença de Jesus, ele já fazia milagres. Enquanto ele já estava na presença de Jesus, ele já fazia prodígios. Enquanto ele já estava na presença de Jesus, ele já operava maravilhas. Mas agora Jesus morre. E a morte de Jesus é algo muito sério, irmãos. Porque poucos entenderam a revelação que era necessário o Cordeiro de Deus, que não tinha pecado, passar pela cruz do Calvário, por amor da minha e da tua vida. Muitos não entenderam, naquele tempo ali, que o sangue de Jesus que seria derramado, seria para purificar todos os nossos pecados, e se não fosse o sacrifício de Jesus, não estaríamos aqui no dia de hoje. A Bíblia diz em Isaías 53, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluia, fomos sarados pelo sacrifício dele, fomos sarados pelo preço que foi pago. Mas é difícil entender, é difícil aceitar. O próprio João, que era conhecido como João o Batista, porque batizava, depois de ser preso, jogado no cárcere, ele tem ali o decreto de morte, e ao descobrir que ia morrer, ele manda ali recado a Jesus para perguntar se és tu, aleluia, realmente o Cristo, ou temos que esperar outro vir. João ali, aleluia, estava ali no cárcere, com decreto de morte sobre ele, mas a vida toda de João foi pregar que Jesus seria o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Certa feita no Jordão, ao batizar o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, a pomba vem em forma do Espírito Santo, simbolizando ele ali, e o céu se abre, e Deus fala: esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, o mesmo João que viu o próprio Deus testificando que Jesus era aquele a qual todos esperavam, agora quando está ali no cativeiro, está preso, está ali esperando já pela morte, ele tem dúvida no seu coração, porque quando o dia mau chega em nossas vidas, logo a nossa fé é esmiuçada, logo, aleluia, paramos de crer, paramos de acreditar, porque crer que Deus é Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Crer que Deus é Deus quando a prosperidade está nas nossas vidas é muito fácil. Crer que Deus é Deus quando estamos com saúde, quando o nosso casamento vai bem, a nossa família vai bem, nossos filhos estão bem. Crer que Deus é Deus quando as portas do nosso ministério estão abertas nos quatro cantos dessa terra é muito fácil, é muito lindo, é muito agradável. Mas quando o dia mau vem, aleluia, começamos a deixar a dúvida entrar em nossos corações, e essa dúvida que entrou aqui no coração de João quando ele estava ali no cativeiro, estava preso, e essa mesma dúvida chega também no coração de Pedro e de alguns dos discípulos ali. Não posso dizer que todos, mas alguns com certeza entrou. A Bíblia Sagrada diz que Pedro decide ir pescar. Em João capítulo de número 21, ele fala: eu vou pescar. E o interessante é que os discípulos o seguem, aleluias, e vai pescar com ele. Como assim, pastor? Halabando idaragaçubidarábia. Pedro estava saindo da direção do que Deus tinha para ele. Pedro estava desviado, pastor. Pedro não cria mais que Jesus ia ressuscitar. Ele não cria mais, aleluia, em seu coração que a glória de Deus ia se manifestar mais uma vez por intermédio da figura de Jesus Cristo. Ele decide pregar, mas mesmo assim os discípulos o seguem. Sabe por quê? Porque a unção de liderança estava sobre a vida dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Se eu já derramei a unção sobre a tua vida, ande no caminho reto, ou ande no caminho alabando e daragaçobidarábia, fora da minha presença, a minha unção continua viva sobre a tua vida. Como assim, pastor? Deus usa desviado? Usa. Como assim, pastor? Deus usa pessoa fora da posição? Usa.
Mas não, pastor, não usa não. A Bíblia vai dizer, muitos naqueles dias vão dizer: em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio, fiz sinais, fiz prodígios, fiz operação de maravilha. E Jesus vai dizer: afastai de mim, maldito, eu não vos conheço. Ou seja, para usar, Jesus vai usar. Agora a salvação é outra história. Se Jesus prometeu que vai te usar, ele vai te usar. Se Jesus te prometeu que você vai ser um instrumento poderoso nas mãos dele, é porque você vai ser um instrumento. Não interessa a etapa da sua vida que você está passando, dom e talento ele dá para quem ele quer e na hora que ele quer. A Bíblia diz que ele usa quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E ele está me dizendo, bem aqui, bem assim, não interessa o que falam a teu respeito, não interessa o que estão dizendo sobre você, eu te escolhi, eu te separei, eu te ungi e vou te usar na face dessa terra. Ele está dizendo, eu estou abrindo portas, algumas portas se fecharam, é verdade, mas fui eu que fechei e coloco uma porta maior, uma porta, aleluias, que vai te levar aonde eu te prometi. Alabando e eu sinto a presença do Eterno aqui, e Ele está dizendo: não fica ouvindo o que estão falando ao teu respeito, não fica olhando para a situação que você está passando. Jesus não precisa de situação para te usar, Jesus não precisa de situação para te levantar, Jesus não precisa de situação para cumprir a promessa dele sobre a tua vida. Pedro vai pescar, mas os discípulos logo seguem, porque a unção de liderança estava sobre ele. E Jesus está me dizendo bem aqui, por intermédio do Espírito Santo: eu estou levantando pessoas para te seguir, profeta. Eu estou levantando pessoas que vão marchar com você no mesmo caminho, na mesma direção. Ele está me dizendo bem aqui: eu estou confirmando ministério na face dessa terra. Não interessa quem te rejeitou, Ele está levantando pessoas para te seguir. Você, profeta, você, vaso de Deus, o mundo te desprezou, é verdade, porque você também não é dele. O mundo te desprezou porque você não fora dele. Se você fosse do mundo, ele te amava, ele estava te aplaudindo. Mas aonde a verdade chega, é verdade que vai ter um grande levante no mundo espiritual. A Bíblia diz que Estevão estava pregando ali, e a Bíblia também diz que a face dele brilhava da presença de Deus, tamanha presença e glória de Deus que havia sobre ele naquela palavra ali. E o que acontece? Pegam seus pés, as suas mãos, o balançam e jogam ele para fora do sinédrio, e logo depois ele é apedrejado, logo depois ele morre. E quando as pedras estão batendo nele, ele olha para o alto e diz: eis que vejo o céu se abrindo e o Filho do Homem sentado à direita de Deus Pai. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais te apedrejarem, mais o céu vai se abrir. Quanto mais pedras jogarem, mais o céu vai se abrir sobre a tua vida. Pedrada é sinal que Deus está confirmando o teu ministério. Pedrada é sinal que a glória de Deus está sobre a tua vida. Ninguém quer derrubar, ninguém quer destruir, ninguém quer jogar no chão uma fruta que está lá bonita, lá no pé. Quando a fruta está bonita, ela é apedrejada, mas se já estiver podre, ninguém quer derrubar, ninguém quer apedrejar, ninguém, aleluia, quer destruir. Mas quando a fruta está lá no pé, bonita, você vê que está madura, pelo olhar, pelo aspecto ali, você vê que tá doce. Aí você quer jogar uma pedra para querer desfrutar, você quer jogar uma pedra para tentar derrubar lá de cima, para tentar arrancar o doce da fruta. Como é isso, pastor? A Bíblia diz que se a árvore não der fruto, ela é cortada e jogada no lago do fogo. Isso simboliza a minha e a tua vida. Se não dermos fruto na face dessa terra, vamos ser cortados
lançado e jogado no lago de fogo naquele grande dia. Mas se tem pedrada, é porque é árvore frutífera. Se tem pedrada, é porque está brilhando a presença do Eterno. Se tem pedrada, é sinal que tem sabor da glória de Deus sobre a tua vida. E ele fica ali pescando com os discípulos a noite toda e não pega nada. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo bem aqui: quando saímos da presença dele, não servimos para mais nada. Mas Pedro era um exímio pescador, era a profissão dele. Por que ele não pesca nada? Sabe por quê? Porque quando, aleluia, ai meu Deus, quanto Jesus nos separa, quanto Jesus nos escolhe, quanto Jesus confirma o nosso chamado. Se você tentar sair da presença, você não consegue ser aquele ser humano que você era antes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele está dizendo bem aqui: ai, andou biragaçubidarábia. Se você sair da presença, tu não serve para nada. Como assim, pastor? Você fora da presença, você não consegue mais fazer o que você fazia. Pedro era exímio pescador, mas Jesus tinha chamado ele, não era para pescar peixe, era para ser pescador de homem. Então, quando Pedro tenta voltar, quando Pedro tenta retroceder, ele não consegue pescar mais nada, ele não consegue fazer mais nada. É o que Jesus está dizendo: não adianta querer sair da presença. Fora da presença você não tem mais vida, fora da presença não tem mais nada de bom para acontecer na tua história. Mas se você permanecer na presença, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Todos conhecem a história. Pedro nega Jesus 3 vezes ali. Depois, aleluia, de negar, ele foge e tenta voltar à vida que ele tinha antes. Mas se você verdadeiramente conheceu a Cristo, se você verdadeiramente recebeu a presença de Cristo, é porque aquela vida que você tinha já morreu. Por isso que Jesus fala para Nicodemos ali: é necessário você nascer de novo. Ele está dizendo: aquela vida já morreu, você tem que nascer de novo. É uma nova vida, é uma nova história, é uma nova criatura. Por isso, quando Jesus encontra com os discípulos ali, logo ele muda o nome para dizer: você tem uma nova identidade. A partir de hoje você é uma folha em branco nas minhas mãos. Aquilo que você fez, aquilo que você cometeu de pecado, iniquidade lá atrás, eu já perdoei, já joguei no mar de esquecimento, já escrevi o teu nome no livro da vida, e agora você está aqui na minha presença, para ser usado na face dessa terra. A Bíblia diz que ele nada pesca, e a noite toda, e tem muitos crentes que estão nesse mistério aqui, a noite toda trabalhando, a noite toda suando, a noite toda levantando ali, aleluia, lutando, batalhando. As mãos já estão calejadas, a cabeça já está a ponto de explodir de tanto pensar, de tanto raciocinar. Tem pessoas que estão aqui como Pedro, não estão na presença e querem conseguir a vitória pelas suas próprias mãos. E Jesus está dizendo: se eu não estiver na tua vida, não existe vitória. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O mais importante, o mais valioso, é que você venha morar na glória junto com Ele. E eles tentam ali pescar a noite toda e nada pesca, mas amanhecendo o dia, sabe o que Jesus está dizendo? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está dizendo: vai amanhecer na tua vida. Ele está dizendo: vai amanhecer na tua família. Ele está dizendo: vai amanhecer no teu ministério. Ele está dizendo: vai amanhecer. Essa noite as trevas não vão durar para sempre. Esta prova tem data de início, mas ela também tem data de fim. E Jesus está dizendo: eu vou amanhecer na tua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ele está dizendo: quem está comigo tem luz, e as trevas têm que retroceder. Como assim, pastor? Um dia o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, aleluia. E ele é a luz do mundo. E ele também diz que nós
somos a luz do mundo, nós somos sal da terra. Onde nós chegamos temos que fazer a diferença como sal, ali no tempero da panela, que se não tiver sal, a comida fica sem gosto, fica ali sem vida, fica aquela comida insossa, que ninguém tem vontade, aleluia, de se alimentar. Mas se estamos, aleluia, na fase do candeeiro, que nós somos luz do mundo, onde nós chegamos, alabando Idaragaçobidarábia, as trevas têm que retroceder, as trevas têm que cair por terra. Onde nós chegamos tem que amanhecer. E Jesus chegou na vida de Pedro e os demais discípulos que estavam ali. Ele está me dizendo: eu estou chegando na tua vida, eu estou chegando na tua história. Eu vim te socorrer, Pedro, eu vim te ajudar. Você não vai morrer, a tua história não vai acabar, você não vai ser obrigado a retroceder para aquele lugar ali, humilhado e envergonhado. Eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor. Todos irão ver que eu sou Deus sobre a tua vida. Jesus é lindo, irmãos. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E Jesus chega à margem ali da praia e pergunta: não pegaram nada? Não pescaram nada? Sabe o que eles respondem? Nada. Sabe por quê? Porque eles já sabiam. Olha o que Jesus está dizendo. A noite toda eles já sabiam, porque não tinham pegado nada. É porque Jesus não estava no barco. A noite toda eles já sabiam. E quando Jesus chega, a primeira pergunta que Jesus fala é: já pescaram? Pescaram muito, pescaram bastante. Ele está dizendo: já pescaram? Eles fazem um silêncio, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer: analise o homem a si mesmo. E temos que analisar nós mesmos, nossos erros, nossos pecados, para que venhamos nos converter e deixar as más práticas. Jesus está dizendo: analise a si mesmo. Como assim, pastor? Sim, dia após dia temos que nos analisar. Amanhã temos que ser melhor do que hoje, depois de amanhã melhor, e assim sucessivamente. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aleluia. Então não basta conhecer. Eu fui na igreja, pastor, conheci Jesus, que glória. Mas você prosseguiu a conhecer? Não. Meu relacionamento continua o mesmo, continua distante, mas ele está dizendo: prossigai em conhecer. E ele pergunta: pescaram? O que vocês pescaram? Pescaram muita coisa? Conjecturando. E eles ficam em silêncio. E Jesus diz: lançai a rede à direita do barco. Aí quando ele libera essa palavra, Pedro já sente a presença dele e reconhece que é Jesus. Veste a tua capa, cinge a tua capa ali, aleluia, e pula nas águas. E ao pular nas águas, aleluia, as redes de peixe estavam cheias ali, irmãos. Ele não queria nem saber mais do peixe, ele pulou e só queria saber de Jesus. A Bíblia diz que a terra era rasa, mas os peixes eram grandes. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de uma coisa natural da terra para realizar um milagre sobre a tua vida. Todos sabem, irmãos, peixe grande só fica em água profunda. Mas se Jesus liberar uma palavra sobre a tua vida, peixe grande vai parar na sua rede. Peixe grande vai parar na tua vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou liberando uma palavra. A terra que você está navegando aí no mar, aleluia, nesta praia, parece que é rasa, parece que não tem peixe, parece que você não vai conseguir pescar nada, mas Jesus está dizendo: eu estou liberando uma palavra. Tem peixe grande na tua vida, tem peixe grande no teu tem peixe grande na tua rede, tem peixe grande na tua história. Mas pastor, onde eu estou lá ninguém me conhece. Eu não sou filho de pastor, não sou filho de pregador, não tenho uma família evangélica, não tenho um peixe para me indicar. Ele está dizendo: estou colocando um peixe grande na tua vida. Pastor, eu quero uma porta de emprego ali.
mas a oportunidade que eu preciso não tem ninguém para me indicar. Jesus está dizendo: eu estou colocando um peixe grande na tua vida. Raiandou Biragaçubi da Arábia. Mas pastor, eu estou abrindo meu negócio aqui e eu não tenho nenhum peixe grande aqui para me indicar os melhores fornecedores, para indicar os clientes, para encher aqui, para que eu venha conseguir ter o meu sustento. Jesus está dizendo: eu estou enviando um peixe grande na tua vida. Como assim, pastor? Eu não entendi. O que é que Jesus vai fazer? Ele está dizendo: o maior de todos chega hoje na tua vida para te indicar. O maior de todos chega na tua vida para abrir as portas. O maior, aleluia, network da história chega na tua vida hoje. O nome dele é Jesus Cristo, e ele libera uma palavra dizendo: joga a rede que você vai prosperar. Teu ministério não vai parar, a sua vida não vai parar, a sua história não vai parar. Joga a rede e você vai pescar. E a Bíblia diz que era 153 grandes peixes, e a rede não se partia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou te dando uma capacidade superior ao que você conseguiria suportar, porque peixes grandes nessa quantidade a rede deles não conseguiria suportar. Mas Jesus está dizendo: eu estou derramando uma unção e você vai ficar firme, vai conseguir receber esta bênção que é maior do que a sua capacidade de receber. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Eu tenho uma bênção grande que você não tem nem capacidade de receber tão grande bênção, mas eu estou fortalecendo para que você tenha condição de receber na tua história. E eles chegam ali na praia. Enquanto eles chegam, já tem uma fogueira acesa com as brasas no ponto para assar, e na fogueira já tem peixe assado, e na fogueira já tem um pão. Sabe por quê? Porque os peixes que os discípulos pescaram ali seria para alimentá-los, aleluia, mas demoraria muito tempo até que o peixe assasse ali, né, irmãos? É muito tempo. E eles passaram a noite toda trabalhando, eles estavam com fome, ou seja, havia necessidade na vida deles, necessidade de comer. E tem uma necessidade também na tua vida, tem uma necessidade também na tua história. E Jesus, sabendo disso, ele já deixou a provisão da necessidade. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou liberando um milagre grande, sobrenatural sobre a tua vida, mas eu já faço um milagre menor, que é só para você esperar e crer que eu faço um milagre sobre a tua vida. Ou seja, a tua necessidade eu atendo hoje, a tua necessidade eu atendo agora, a tua necessidade eu faço, aleluias, acontecer agora na tua vida, porque foi naquele exato momento que Jesus já deu a providência. Mas logo depois ele diz: trazei os peixes que vocês pescaram aí também para assar. Ou seja, eu estou te dando o milagre agora, mas é só o começo, é só, aleluia, o princípio da bênção, é só o princípio do milagre. Ele está dizendo: eu tenho uma unção de prosperidade sobre a tua vida. E o interessante é que a unção de prosperidade aqui veio daqueles que estavam fora do caminho de Jesus, fora do projeto de Jesus. Sabe por quê? Porque se Jesus falou, ele cumpre. Se Jesus falou, ele faz acontecer na tua vida, independente do que você faça, porque as suas atitudes aqui é para a sua salvação. Mas se Deus falou, ele zela da tua palavra. A Bíblia diz: ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo: eu vou cumprir na tua vida. Aleluia. E ao ter com Pedro, ele pergunta. Pedro negou 3 vezes. Ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: eu amo, Senhor. Ele fala: apacenta minhas ovelhas. Ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro já chorando ali: eu amo, Jesus, eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez ele diz: aleluias, Senhor, eu te amo. E ele fala: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava fazendo na vida de Pedro? A mesma coisa que ele está fazendo na tua vida. Ele está dizendo: eu estou restaurando a sua vida. Eu estou restaurando a tua história. Eu estou restaurando o teu ministério. Eu estou restaurando a tua família. Não interessa por onde você errou. Jesus chegou na tua vida e viu o seu arrependimento.
Ele vai fazer nova todas as coisas sobre a tua vida. Aleluias. Isso foi Atos capítulo de número 11, mas aqui no Atos capítulo número 12. Agora já Pedro ali, exercendo ali o seu ministério. Aleluias. Pedro já exercendo o teu ministério. Perdão, em Atos capítulo de número 11, ele diz bem assim: ouviram dizer que ele estava entrando ali. Aleluias. Isso aí foi João 21, perdão. Que ele tinha entrado na casa de pecadores. Aí perguntaram para ele: mas por que você entrou na casa de pecadores, Pedro? E Pedro responde bem assim, dizendo: aleluias. Eu estava orando e tive uma visão. E na visão Deus me mostrava, aleluia, um lençol descendo do céu e diversos animais ali considerados impuros. E Deus falava comigo: mata e come, Pedro. E eu dizia: não posso comer, eu nunca comi isso, Senhor, isso é impuro. E pela segunda vez Deus falava comigo assim: mata e come, Pedro. E eu dizia: Senhor, não posso, são impuros. Pela terceira vez ele diz: mata e come, Pedro. Ele diz: aleluia, não posso, são impuros. E Deus fala com ele: como você vem dizer que são impuros aquilo que eu já purifiquei? Ele entendeu que ele estava falando dos gentios. E quem é os gentios, pregador? Sou eu e você. Ele estava falando ao nosso respeito. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que naquele mesmo momento 3 caras entraram ali, aleluia, a casa onde ele estava hospedado, e eles disseram: quando estávamos orando, nós recebemos uma visão, e quando a visão chegou, dizia bem assim: vai, procura Pedro. E eles foram procurar o Pedro para ter com eles, porque foi isso que foi dito na visão. E quando Pedro chegou ali naquele local, quando Pedro começava a pregar, o Espírito Santo desceu e tomou todos aqueles gentios. Então, aleluia, ele diz bem assim: olha, vocês estão me criticando porque eu estava comendo na casa deles, estava tendo comunhão com eles. E ele dizia: mas como eu posso chamar de impuro algo que Deus já purificou? E esse sou eu e você, irmãos, éramos impuros, mas Deus está dizendo: eu estou te purificando, eu estou te lavando com meu sangue, eu estou te cobrindo, aleluia, com meu sangue, as suas vestes serão brancas. Aí chegamos aqui em Atos dos Apóstolos capítulo número 12. A Bíblia diz que Pedro está ali exercendo o teu ministério. E Herodes, quando vê que matar cristão, matar os servos de Jesus estava agradando aos judeus, estava agradando ao povo ali, ele pega Pedro e lança Pedro na prisão. E o texto é bem claro em dizer: 4 quarteirões de soldados. O que é isso? 4 grupos de 4 soldados foram designados ali só para ficar vigiando a Pedro. E dentro do presídio, ali dentro da cela, estava com um soldado à sua esquerda e um soldado à sua direita, e ele estava acorrentado a eles, e ele estava dormindo entre eles. E a Bíblia diz que a igreja orava. E quando a igreja orava, o anjo de luz chega e cutuca Pedro e diz: aleluia, calça a sua sandália, veste a sua capa, vamos, aleluia. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou liberando um anjo ao teu favor nesse cativeiro. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para desfazer toda a obra do diabo, toda a corrente das trevas jogada por terra agora, porque quando o anjo chegou, as correntes se abriram. E a Bíblia diz que o anjo vem, e Pedro, não sabendo se estava acontecendo mesmo ou se era uma visão, ele segue o anjo, e ele passa por uma guarnição de soldado, e passa direto. Eles não veem. Ele passa pela segunda guarnição de soldado, e os soldados também nenhum fala nada, ninguém pede ele de passar. E Pedro, achando ali que era uma visão, que era uma revelação, tamanha glória, tamanha presença que ele estava sentindo ali naquele lugar. Ele chega no portão, e o portão, que era de ferro, todos sabem que ferro é muito pesado, sozinho se abre, e ele sai e vai andando pela rua, até que num breve momento o anjo desaparece. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou enviando um anjo para te tirar desse cativeiro.
Eu estou enviando um anjo, aleluia, para te tornar invisível aos olhos do seu inimigo. Eu estou derramando uma unção de invisibilidade sobre a tua vida. No mundo espiritual, o inimigo não vai te ver, o inimigo não vai lembrar de ti, o inimigo não vai impedir você de fazer o que Deus mandou você fazer. Aleluia, eu estou entendendo o que Jesus está dizendo, irmãos. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Marcos, aleluia, que antes era João e Jesus mudou o nome para Marcos, para a mãe de Marcos. Ele vai para a casa da mãe de Marcos, e a igreja estava lá reunida, a igreja estava lá orando. Sabe o que Jesus está dizendo? Continua orando que eu estou quebrando o cativeiro, continua orando que eu estou liberando o teu milagre, continua orando que eu estou fazendo o que somente eu posso fazer sobre a tua vida. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não entrou no coração do homem, é as coisas que eu tenho reservado para aqueles que me temem. Ele está dizendo: ora que melhora, ora que eu libero o teu milagre, ora que eu faça acontecer sobre a tua vida. Aleluia. Jesus é lindo, irmãos. Jesus tira ali Pedro da prisão, e quando ele chega, os irmãos estão orando. E tem uma versão que vai dizer que a serva vai lá ver quem é quando ele bate no portão. E essa versão aqui que acabamos de ler diz que é uma menina. A Bíblia diz que quando ela ouve Pedro dizendo: sou eu, Pedro, ela fica tão alegre, tão emocionada, que ela esquece até de abrir a porta e vai gritar para anunciar a todos que estavam orando ali. Sabe por que a igreja do século, aleluia, 21 não rompe? Sabe por que a igreja dos dias atuais não está rompendo mais na fé? Sabe por que não vemos mais tantos milagres, prodígios e operação de maravilhas? Porque antigamente orávamos mais um pelos outros. Antigamente alegrávamos mais com o milagre do irmão. Antigamente ficávamos mais felizes quando víamos que Jesus fez sobre as nossas vidas, mas também ficávamos felizes quando Jesus fez na vida do nosso irmão. E hoje é um querendo matar o outro, é um querendo ser maior do que o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo ter mais dinheiro, um querendo ter mais status, um querendo ter um carro melhor do que o outro. Estamos competindo entre nós mesmos, mas somos do mesmo reino. Vamos assentar na mesma mesa, servimos ao mesmo Deus. Quando a igreja se une, irmãos, a união, esta igreja aqui que está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas não é a essa igreja que está todo mundo brigando, que é cheio de pecado, cheio de tudo que desagrada a Deus ali. O templo é bonito, a roupa é bela, os instrumentos musicais maravilhosos ali, mas não tem mais a presença. Por que não tem a presença, pastor? Porque não tem mais o amor. E Jesus é amor, Deus é amor. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer receber o milagre, se você quer ser instrumento de Deus. Certa feita perguntaram para mim: pastor, por que Deus te usa tanto? Pastor, por que tem umas revelações sobrenaturais da parte de Deus sobre a tua vida? Por que Deus te usa tantos sinais, prodígios e maravilhas? E Deus certa feita me explicou por que era. Eu orava chorando, irmãos, de madrugada pelos irmãos. Orava de madrugada chorando pelas almas, sabendo que elas iam ali para o inferno. E eu não entendia, irmãos, por que Jesus não trabalhava. E eu chorava ali, e até que Jesus me usava como instrumento para aquelas vidas. E muitos não são usados porque não tem mais amor pelas almas, não tem mais amor pelo aquele que está caindo, não tem mais amor pelo aquele que está ferido, não tem amor para aquele pecador. Deus, aleluia, abomina o pecado, irmão, mas ama o pecador. E temos que ser da mesma forma. Temos que estender a mão para os irmãos, quer ser usado como instrumento de Deus na face dessa terra. Deus está dizendo: tem que amar os perdidos, tem que amar os caídos, para que Deus venha fazer o sobrenatural sobre a tua vida. E Pedro entra ali e faz festa com eles, e eles chegam ficando uma festa tão grande que Pedro tem que mandar ele se calar, com medo que algo viesse a acontecer. Aleluia, se alguém descobrisse. A Bíblia também vai nos dizer sobre cativeiro também, assim falando, porque Jesus, por intermédio dessa palavra, está dizendo: eu vim libertar vidas, eu vim desamarrar a vida de pessoas que estão amarradas, eu vim quebrar o cativeiro, eu vim quebrar, arrancar as correntes. Eu estou tirando você para fora deste lugar, porque é necessário
você ser santificado na minha presença. A Bíblia diz também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a Bíblia nos relata que Paulo e Silas ali, depois de Paulo receber uma visão que era necessário ele atravessar a Macedônia, ele vai, e ao chegar na cidade, por diversos dias havia uma menina ali com espírito de adivinhação, e ela, porque adivinhava bastante ali, tinha muita revelação, porque o demônio que estava nela tinha um poder de revelar os seus donos, porque ela era uma escrava, ganhava muito dinheiro em cima dela, e por diversas vezes, por diversos dias e por diversas vezes, ela andava ali atrás de Paulo e de Silas, dizendo bem assim: esses são servos do Deus Altíssimo e vieram proclamar a salvação. E por um dia falou, e por outro dia falou, e por diversos dias, e até que chegou num tempo que Paulo já não aguentava mais. Cirou, a Bíblia diz irado, ele vira e diz: demônio, sai da vida dela agora, abando e daragaçobidarábia. E o demônio saiu permanentemente, e a menina foi liberta. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou permitindo uma ira santa da parte de Deus para a tua vida, mas não é uma ira para matar, não é uma ira para destruir, não é uma ira para acabar com a história de ninguém, não. É uma ira contra o demônio, é uma ira contra o inimigo. Ele está dizendo: eu estou te dando autoridade para repreender principado, potestade e hortes infernais na face dessa terra. Ele está dizendo: eu estou liberando esta unção de libertação na tua vida, aleluia. Ele fala ali, e ao ser expulso o demônio, agora a menina não servia para mais nada, e os seus senhores, né, que naquele momento senhores aqui são donos, o dono da escrava, que ganhava dinheiro por causa dela. Sabia, irmãos, tem pessoas que ganham dinheiro com pessoas endemoniadas? Não tem não, pastor, não tem não? Vai olhar os cantores aí famosos, jogadores famosos, procura ali de onde vem o talento deles, de onde é que está vindo aquilo que dá dinheiro para eles. Tem muitos artistas aí, vamos citar fora do Brasil, né, em Hollywood, porque no Brasil prefiro não citar para evitar processo, né? Mas temos aí muitos artistas declarados satanistas que servem às trevas. Tem muitos aí roqueiros aí famosos aí que entraram para a história, que eles mesmos falam que fizeram um pacto com o inimigo ali, e por isso que tiveram sucesso em suas carreiras. Então o inimigo está a fim de comprar tudo e a todos, e se não abrirmos os nossos olhos, também vamos ser enganados por esses servos de Satanás. Porque quem se consultava com aquela menina ali para ter revelação, eles não estavam querendo saber se era Deus que estava revelando, se era quem é que estava revelando ali, se era anjo, se era demônio, o que era. Eles não queriam saber, eles queriam a revelação. E muitos estão seguindo a igrejas aí atrás da revelação, mas são demônios que estão revelando, atrás de um direcionamento, mas é o demônio que está dando direcionamento, e estão ganhando muito dinheiro com isso, estão crescendo, as suas contas bancárias estão gordas, mas Deus está enviando um Paulo da vida, que é você, que vai chegar lá e vai liberar uma palavra, e esse espírito de adivinhação vai cair por terra em nosso meio, em nome de Jesus. E ao aleluia, e ao expulsar o demônio, os donos da menina ficam bravos, ficam irados ali com Paulo. Pegam ele, arrastam ele e Silas ali na praça, mostra aos magistrados e diz: olha, esses homens estão ensinando, ensino que nós que somos rombanos não concordamos aqui. A Bíblia diz que as vestes deles são rasgadas e eles são açoitados, e depois de serem açoitados ali, são jogados na prisão, são jogados no cárcere, e ali são acorrentados no toco. Ou seja, o inimigo quer te parar, o inimigo quer parar a tua chamada, o inimigo quer parar o teu ministério, o inimigo quer parar a tua história, o inimigo quer parar a tua família, o inimigo quer parar a tua vida financeira, o inimigo quer parar, quer destruir, quer aniquilar, quer acorrentar, porque foi isso que o inimigo fez com Paulo aqui. Bateu, chicoteou, depois jogou na prisão, e não satisfeito ainda acorrentou. E eles todo moído, todo quebrado, todos feridos, aleluia. Quanta ferida vem no meio da noite, à meia-noite mais especificamente falando, Paulo e Silas começam a orar, e começam a adorar,
Sabe o que Jesus está dizendo? A maior adoração vem enquanto você está ferido. A maior adoração vem enquanto a sua carne está moída, está quebrada. A melhor adoração vem, aleluia, quando não tem ninguém para ver, ninguém para ouvir. Eles estavam ali na cadeia, todo amassado, moído, quebrado, humilhados, mas continuavam adorando, continuavam orando, continuavam crendo. A adoração não depende de circunstâncias, porque quem está em Cristo, irmãos, não vive o momento de agora, a visão sempre é da eternidade, a visão sempre é no eterno. Eles começam a adorar, eles começam a orar, e no meio da adoração, a Bíblia diz, vem um terremoto. Esse terremoto é tão forte, que solta as correntes de Paulo, de Silas e de todos que estavam ali na prisão. Sabe o que Jesus está dizendo? Essa unção de libertação que eu envio em formato de terremoto, eu vou libertar você, mas também vou libertar todos aqueles que estão perto de ti. Toda cadeia, toda prisão será liberta agora em nome de Jesus. E o terremoto é tão grande, é tão forte, que as portas se abrem. Todas as portas, o texto é claro, não é uma porta que abre, são todas as portas da cadeia se abrem. E durante a noite, naquela escuridão, o soldado pensa, todo mundo fugiu, todo mundo já me deixou aqui, vão me mandar me matar, mas primeiro vão bater muito, vão me humilhar muito, vão me torturar muito. É melhor eu pegar minha espada aqui, eu mesmo me matar, que pelo menos não vai ter sofrimento. E a Bíblia diz que Paulo, ouvindo isso, ele diz, não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Sabe por quê? Porque a porta abriu. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou abrindo todas as portas na tua vida. E tem gente que quando vê as portas abertas na sua vida, vão querer se matar. Mas Jesus está dizendo, eu vou te dar uma palavra e você vai liberar, para que não venham se matar, porque vão ver a glória de Deus tão grande, tão forte, tão poderosa na tua vida, que vão temer tanto, que vão querer dar cabo das próprias vidas. E Paulo diz, não faça mal a si mesmo. Estamos todos aqui. E naquele mesmo dia, aleluia, ele se prostra aos pés e fala para Paulo, aleluia, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus permitiu, aleluia, serem as vestes rasgadas. Jesus permitiu serem chicoteados, apanhar, humilhados ali em praça pública. Jesus permitiu eles serem presos na cadeia. E dentro da cadeia, Jesus ele permitiu eles serem acorrentados. Mas porque eles perseveraram na fé, aleluia, Jesus libertou aquela vida. Tem coisas que Deus permite que venhamos passar somente para sermos instrumento de Deus para libertar as vidas na face dessa terra. As suas feridas, aleluia, vai gerar uma unção de libertação por intermédio da tua vida. Por essas feridas que você está passando, Deus está dizendo, eu estou derramando uma unção sobrenatural sobre a tua vida, que vai libertar o país, vai libertar o planeta, vai libertar aqueles que te seguem, porque a libertação veio para os prisioneiros, e sabemos que na cadeia, na sua grande maioria, são pessoas más e perversas. A maioria, tem servo de Deus lá dentro também, irmãos, uns que se convertem, uns que pregam lá dentro, mas Deus faz o que quer na hora que Ele quer. E naquela mesma noite a Bíblia diz, ele agora, um soldado, está lavando as feridas de Paulo e Silas ali, e Paulo prega para toda a família dele ali, e todos aceitam Jesus e são batizados, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Acredito eu que Paulo diz bem assim, valeu a pena apanhar, valeu a pena ser chicoteado, valeu a pena ser preso, valeu a pena ser acorrentado por essas vidas que são salvas na presença de Deus, porque Paulo tinha amor pelas almas. Quem é cheio de Deus tem amor pelas almas, irmãos, e é o que Jesus está dizendo por intermédio dessa palavra. Eu estou quebrando todo cativeiro, eu estou quebrando todas as correntes, eu estou liberando o teu milagre, mas a unção de libertação de Deus chega na tua vida, seja por intermédio de um anjo que foi enviado ali para libertar Pedro, ou seja por intermédio de um prisioneiro que era Paulo ali e Silas, dois prisioneiros.
que são os mais improváveis para quem estava ali na cadeia, que seriam usados como instrumento. Ou seja, Deus vai usar instrumentos improváveis nesses últimos dias da igreja dele na face dessa terra. A Bíblia é linda e eficaz, irmãos, e Jesus está nos dizendo: é necessário se converter, é necessário se deixar ser usado, porque nos últimos dias da igreja, irmão, a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados até os escolhidos, iriam se perder. Estamos vivendo dias abreviados para que os escolhidos não venham a se perder, mas nós ainda, igreja remanescente, que cremos em Deus, que sabemos que o mal às vezes sobrevém às nossas vidas, mas todo o mal que é lançado contra nós, Jesus transforma em bênção. Aleluias. Ele está dizendo: essas feridas serão um instrumento de Deus de avivamento nos últimos dias da minha igreja na face dessa terra. E você que precisa de um milagre, precisa de uma bênção, e você, aleluias, que crê no sobrenatural de Deus, eu te convido a orar juntamente comigo, para que Deus venha abrir os céus sobre a tua vida. Foi pregado aqui sobre libertação, foi pregado aqui sobre derramamento de unção, foi pregado aqui sobre prosperidade, sobre provisão, sobre Deus levantar ministério. Então a palavra de Deus foi maravilhosa, irmãos. Deus liberou coisas sobrenatural sobre a nossa vida. Mas como foi pregado aqui, Paulo e Silas adoravam e oravam. Então vamos orar para que Deus continue abençoando a todos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui juntos, reunidos, Senhor, em um só propósito. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esta palavra gloriosa que o Senhor nos deu. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que não venha faltar amor em nosso coração. Às vezes o Senhor permite, Senhor, que venhamos passar por dificuldades, venhamos passar por problemas, para que venhamos, ó Pai, abrir o nosso coração, para que o amor venha voltar em nossas vidas, Senhor, porque às vezes esquecemos de amar os nossos irmãos, e a igreja orava reunida ali, e a Tua palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja. Então, Senhor, essa vida que ora juntamente comigo agora, Senhor, toma, meu Deus, cobre com Teu sangue, do da cabeça, as plantas dos pés, ó Pai, enche do Teu Espírito Santo, porque, aleluias, o Teu Espírito Santo, Senhor, é que nos convence do pecado, é que nos consola, é que nos fortalece no dia mau. Em nome de Jesus, ó Pai, a palavra foi semeada, provê, meu Deus, na vida, Pai, do Teu povo. O Senhor, meu Deus, falou, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, que o Senhor está fazendo, ó Pai, uma provisão financeira sobrenatural sobre a vida do Teu povo. O Senhor está quebrantando corações, ó Pai, abrindo portas, quebrando cativeiro, quebrando correntes. Em nome de Jesus, Senhor, onde é necessário a libertação, liberta, meu Deus, agora. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda corrente, todo grilhão, quebra todo cativeiro, Senhor. Traz o Teu povo na terra da promessa, onde o Senhor deseja usá-los na face dessa terra. Toda prisão espiritual, meu Deus, joga por terra, todo laço, todo embaraço de Satanás, joga por terra, meu Deus, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu te peço, aqueles, ó Pai, que estão enfermos, ó Pai, que sejam curados. Eu sei que muitos, ó Pai, já receberam aí diagnósticos dos médicos, Senhor, e estão, ó Pai, desconsolados, porque o médico já disse que não tem mais jeito, mas a Tua palavra diz, ó Pai, que nada é impossível para o Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor já levou sobre si todas as doenças e todas as enfermidades. Em nome de Jesus, Senhor, cura, Pai, toda doença, toda enfermidade, liberta, Senhor, de toda opressão espiritual, Teu povo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Eu recebo, ó Pai, esta unção de provisão, ó Pai, na minha vida. Eu recebo, ó Pai, esta unção de libertação. Eu recebo, ó Pai, esta unção de milagre, de maravilhas que o Senhor me diz, ó Pai, que está liberando agora. E desta mesma unção, ó Pai, vem adentrar, meu Deus, na vida dele e na vida dela. Toma, meu Deus, as famílias sobre a face dessa terra. Eu sei, ó Pai, que os dias são maus, Senhor. Logo mais teremos eleição aí. Estamos aqui já esperando as festividades de fim do ano. E tem um espírito maligno aí que é a época do ano, Senhor, onde várias pessoas dão cabo da própria vida. Da mesma maneira que o soldado ali queria dar
cabo da própria vida, mas o Senhor enviou Paulo, meu Deus, com a palavra que impediu que o tirasse, e foi salvo ele e a casa dele, Senhor. E a tua palavra diz que no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então, meu Deus, repreende, Senhor, a morte, repreende, Pai, esse espírito de enfermidade, Senhor, repreende, Pai, esse espírito, Senhor, maligno, Senhor, que está colocando no coração, na mente dessa pessoa, a vontade de dar cabo à própria vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo vida, eu profetizo, ó Pai, um avivamento, porque o Senhor, meu Deus, falou pela tua palavra, Senhor, que um avivamento aconteceria, porque onde há libertação, há avivamento. Estamos vivendo os últimos dias da tua igreja sobre a face dessa terra, Senhor, e cremos, ó Pai, que nos últimos dias da tua igreja, o Senhor, ó Pai, vai derramar o teu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, meu Deus, enche o teu povo do teu Espírito Santo. Desde já, Senhor, estamos convictos da vitória, já te agradecemos, ó Pai, porque já estamos, ó Pai, convictos que o Senhor vai realizar milagres. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Permaneça conosco em nome de Jesus. A palavra do Senhor foi semeada. Que palavra linda, irmãos, que palavra maravilhosa da parte de Deus para com as nossas vidas. Então, você que gosta desse tipo de conteúdo aqui, pregação, oração, você que gosta de viver o sobrenatural da parte de Deus, você que gosta de viver o poder de Deus, já se inscreve no canal aí, compartilha essa palavra pelo menos para 5 pessoas, e para provar que você chegou até aqui, ouviu essa palavra e crê no seu milagre, comenta aí: eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha cura. E para você que já foi curado agora instantaneamente, comenta aí nos comentários de que Deus te curou, de que área Deus te libertou agora por intermédio desta palavra, para que as redes sociais venham entender, irmãos, que esse conteúdo é relevante e venha entregar ele para mais pessoas. E logo mais estaremos reunidos novamente para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Deus vos abençoe.